Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Vimos que a fundação do Seminário de Mariana, na metade do século XVIII, favoreceu a implementação de um projeto que era ao mesmo tempo político e espiritual de reforma da Igreja. Mas foi no campo cultural e mais propriamente de ensino que o Seminário de Mariana ganhou grande destaque já na época da América Portuguesa, e seu prestígio ele se estendeu ao longo das fases imperial e republicana da história brasileira. Todo o antigo seminário é muito importante para a cidade de Mariana. Pelo seguinte, no tempo de seminário, muitas pessoas ilustres do país se formaram aqui, muitas vocações saíram daqui, né? Porque no tempo de seminário ainda, ele foi a primeira instituição de ensino de Minas Gerais. Aqueles que entravam no seminário não necessariamente se tornavam padre, mas ganhavam uma grande cultura que depois era empregada nas diversas áreas. Tantos que passaram pelo seminário tornaram-se advogados, tornaram-se políticos, médicos e tantos outros também se tornaram padres. O primeiro passo de Dom Frei Manuel da Cruz para a fundação do seminário era conseguir uma propriedade adequada para receber os seminaristas. A questão foi resolvida com a doação de uma chácara por um próspero lavrador, José de Torres Quintanilha, que em 1749 cedeu a propriedade à diocese e tornou-se um dos primeiros alunos do seminário. Mas quem seriam os professores? No mesmo ano da doação da chácara, em 1749, chegou a Mariana o jesuíta José Nogueira para atuar como primeiro reitor e também como professor do seminário. Logo depois, chegaram outros religiosos da Companhia de Jesus. A presença de jesuítas na Diocese Mineira foi uma conquista pessoal de Dom Frei Manuel da Cruz, pois desde 1709, os religiosos do clero regular, isto é, os que integravam ordens e congregações masculinas, estavam proibidos de ingressar nas terras mineiras. Naquela ocasião, havia explodido um violento conflito entre moradores e forasteiros, o que deu argumentos à coroa portuguesa para interditar a presença de religiosos na região mineradora, uma vez que considerava os frades grandes responsáveis pelo contrabando do ouro e também pela participação em conflitos entre os diferentes grupos locais. Dom Frei Manuel da Cruz quis começar com o que havia de melhor, que eram os jesuítas, e oferecer essa formação mais integral. Uma formação acadêmica, uma formação intelectual, mas uma formação espiritual. Buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Uma contemplação na ação. Ora, isso vinha bem ao encontro justamente da necessidade do padre diocesano, do padre secular. Senhor, há já um mestre que mandei vir do Colégio da Companhia do Rio de Janeiro, e são necessários mais 3 para lerem filosofia e teologia moral, já para o ano que vem. Há estudantes muito capazes, e como estes povos têm muita fé nos estudos da companhia, represento a vossa majestade, seja servido mandar ao reverendíssimo padre provincial da Companhia da Bahia, determine mais 3 mestres idôneos para este seminário, que também se faz muito preciso para nele terem os exercícios espirituais de Santo Inácio e para todos os mais que se quiserem aproveitar deste tão grande bem. Contando com recursos materiais e humanos, Dom Frei Manuel da Cruz pôde, enfim, realizar a fundação que tanto desejava. Previamente autorizado pela coroa portuguesa, o Seminário de Mariana foi oficialmente instituído em 20 de dezembro de 1750. Quando o Seminário de Mariana foi fundado
em 1750, em uma época marcada por uma falta de uma educação de certa forma governamental, a igreja acabou suprindo essa necessidade, promovendo através do seminário uma formação tanto para o clero quanto uma formação humana para os leigos em geral. A educação jesuítica perdurou no Seminário de Mariana até 1758, por 8 anos, portanto. Nessa época, os jesuítas eles tiveram de retirar-se da diocese e 1 ano depois da colônia americana e do próprio reino, pois haviam sido expulsos por ordem do Marquês de Pombal. A partir de então, o ensino foi assumido pelo clero secular, pelos próprios padres da diocese de Mariana, e Dom Frei Manuel da Cruz então aprovou o primeiro estatuto do seminário. Mesmo passando por várias reformulações, o texto desse estatuto manteve várias características até época bem recente, inclusive a divisão do seminário em 2 etapas, menor e maior. No seminário menor, que corresponderia mais ou menos aos 4 anos finais do ensino fundamental e aos 3 anos do ensino médio, o jovem dedicava-se sobretudo ao estudo das humanidades. Já no seminário maior, ele então ingressaria no ensino superior, estudando filosofia e, a seguir, teologia. O jovem candidato ao sacerdócio era então progressivamente investido nas ordens sacras. Então, a gente vivia num ambiente bem parecido com o ambiente do século XVIII. O nosso dia começava às 5 da manhã, depois um pequeno intervalo, os alunos se reuniam na capela para fazer as orações da manhã, em seguida da missa, e depois o café. Um pequeno intervalo, nós começávamos o dia de trabalhos intelectuais. Nós, da minha turma, ao total, nós éramos 180 alunos, quando eu entrei aqui em 1956. Então, iniciávamos a nossa rotina diária com o primeiro horário, que era o primeiro estudo em preparação para a primeira aula. Nós tínhamos 45 minutos de estudo em preparação para a aula que viria logo em seguida. Depois da segunda aula, tínhamos um pequeno intervalo. Logo em seguida começava o segundo estudo em preparação para a segunda aula na parte da manhã. Terminada a segunda aula na parte da manhã, nós nos reuníamos todos os alunos na capela de Nossa Senhora da Boa Morte, fazíamos a oração e depois íamos para o refeitório, todos os alunos. De lá nós tínhamos um descanso de 1 hora em que era permitido praticar algum tipo de esporte. Depois, na parte da tarde, iniciávamos com o terceiro estudo em preparação para a terceira aula. Depois, um pequeno intervalo, a gente fazia um lanche. Então, nós tínhamos aí um 4º estudo para a 4ª aula. Depois da 4ª aula, por volta mais ou menos às 17h30, nós nos reunimos novamente na capela, fazíamos uma oração e depois nos dirigimos para o refeitório. Após o jantar, nós tínhamos um descanso de 45 minutos, a gente podia bater um bate-papo, não só entre os alunos, como também entre os padres. Há muitos padres amigos, participavam dos debates, das conversas, tirávamos algumas dúvidas, fazíamos perguntas. Depois, então, nós nos dirigíamos para o estudo noturno. O estudo da noite era um espaço reservado para que nós pudéssemos fazer um dever do dia. Depois desse estudo de 45 minutos, nos dirigimos para a capela, onde faríamos então as orações da noite. Em seguida, íamos todos em fila, em silêncio, para o dormitório. Aí já era proibido conversar, não podia mais nos comunicar. E por volta mais ou menos das 21 horas, já estávamos todos roncando
e preparando, sonhando para começar o dia seguinte às 5 da manhã. Um estudo muito exigente, 4 aulas diárias. As aulas eram precedidas de estudos. A gente tinha um alívio na quinta-feira pela tarde, aí a gente praticava esporte. E aos domingos. Aos domingos a gente fazia um passeio pela cidade, viu? Saía de batina, 2 a 2. A gente ia à igreja de Santana, às vezes a igreja de São Pedro, era o passeio. A comida muito fraca, era tempo de guerra, e a gente em idade de crescimento, então a alimentação era muito falha, viu? Mas era uma turma animada. Se o estudo era puxado e a comida não era lá das melhores, o mais difícil, segundo os antigos alunos do Seminário de Mariana, era a distância da família, a saudade daqueles que amavam. E aos domingos nós tínhamos o dia reservado para as visitas. Os que moravam na cidade tinham o privilégio, como eu, né, de receber os seus parentes, né? Agora, aqueles que moravam longe tinham que se consolar, escrever uma cartinha, né? Porque nem telefone naquela época havia, né? Eugênio, então entrado nos 19 anos, já não tinha o seu dormitório no salão de meninos. Pertencia à turma dos grandes, ou dos que propriamente se chamam seminaristas ou candidatos ao sacerdócio. Como tal, tinha, portanto, seu cubículo ou cela particular. Ali também entregava-se com fervor a contínuas práticas de devoção e ascetismo. E ajoelhado aos pés da imagem de Deus, rezava longamente. A estas práticas de devoção e piedosas leituras vinham se juntar estudos severos das matemáticas, da filosofia e da teologia, que lhe iluminavam e robusteciam a inteligência. Ao passo que a leitura assídua do Eclesiastes, do livro da sabedoria, dos provérbios de Salomão, lhe confortava o coração. Mas não se pense que Eugênio, elevado em seus atos de devoção e absorvido em seus estudos, havia conseguido esquecer-se de Margarida. Somente o seu amor, purificando-se ao contato da religião, de tudo que nele havia de mais carnal e terreno, tinha tomado as cândidas roupagens de uma afeição angélica e ideal. E o fel amargo da saudade lhe afogava o coração, se havia transformado em uma torrente de lágrimas silenciosas e resignadas, que vertia aos pés da Virgem Consoladora dos aflitos. Em seus 260 anos de existência, o Seminário de Mariana não deixou de ser duramente questionado acerca de suas concepções de ensino e, mais ainda, das concepções de verdade por ele veiculadas. Afinal, para o Seminário de Mariana, existe sim um saber verdadeiro, expressão de uma realidade divina, ou humana, ou do mundo criado. Já para o pensamento científico, o conhecimento é algo construído, dependente das circunstâncias históricas, teóricas, subjetivas. Não é possível falar de uma realidade ou de um conhecimento em si. Em função dessas divergências, surgem as desconfianças e, por vezes, as desqualificações. Mas é interessante observar que, a partir do final do século XX, parcela da intelectualidade vem rediscutindo o valor do ensino das humanidades. Para esses intelectuais, não se trata de uma concepção de humanidades de fundo religioso, como a veiculada nos seminários, mas um saber humanístico que é apresentado como resposta a uma formação instrumental que muitos de nós recebemos, que priorizava a técnica, a produtividade, a eficácia. Víamos a cultura tradicional brasileira como a inimiga principal, um Brasil formalista, cartorial, forense, antimoderno, que de algum modo estava associado ao conceito de humanidades. Rejeitávamos tudo isso, porque uma educação assim concebida não podia formar os recursos humanos necessários ao nosso desenvolvimento. Precisávamos de químicos industriais e engenheiros eletrônicos, e não de latinistas,
Era essa nossa oposição às humanidades. De noite para o dia, o Brasil dos bacharéis transformou-se no Brasil dos tecnocratas. Começamos então a descobrir uma coisa estranha, uma causalidade perversa, inesperada, entre o fim das humanidades e o fortalecimento autoritário. O que aconteceu foi simplesmente o seguinte: com o fim das humanidades acabou também, em grande parte, o pensamento crítico. As humanidades são indispensáveis numa sociedade livre e precisam dela para viver. No Brasil democrático que começamos a construir, chegou o momento de reinventar as humanidades.